Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu dia. Que você tenha um tempo agradável na presença de Deus. Estamos começando mais uma aula do nosso programa de estudo bíblico à distância. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico da Igreja Batista da Orla Oceânica. Um programa que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo e tem se transformado numa rica plataforma de estudos bíblicos para quem quiser aprofundar no conhecimento da Bíblia na internet. Então você tem aí um conteúdo de excelência que está disponível para você. Você pode acessar todas as playlists de todas as apostilas que nós já estudamos nesses últimos anos, nos últimos 4 anos. Eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, aqui mesmo no canal do YouTube da Igreja Batista da Orla. Você dá uma clicada lá no canal da igreja e você encontra as playlists, todas elas, inclusive das séries de mensagens. E para baixar as apostilas, como você faz? Você vai no blog da nossa igreja e vai encontrar ali uma relação de apostilas e de materiais, inclusive a apostila desse estudo bíblico que nós estamos fazendo, o estudo em Atos dos Apóstolos. E também vai encontrar a lista dos vídeos, das playlists que estão no YouTube. Você ali pelo blog, você acessa tudo. O blog é a nossa plataforma de fato. Todos os nossos vídeos estão postados livremente, para acesso livre e gratuito no YouTube. E as apostilas? As apostilas estão num drive e elas estão também disponíveis gratuitamente nesse drive para você baixar e utilizar como você quiser. É um serviço da nossa igreja para abençoar a vida de todos os irmãos e irmãs, pastores, pastoras, missionários, missionárias que queiram desenvolver um estudo bíblico comprometido com um comportamento mais humano, um comportamento mais dialogal, voltado para o princípio ecumênico, do diálogo interreligioso e também do diálogo com essa nossa contemporaneidade. Os estudos que eu tenho realizado aqui são marcados por essa leitura da Bíblia mais humana, mais dialogal e mais contextual, como nós estamos fazendo. Nós usamos um método de interpretação bíblica, que é o método da hermenêutica contextual, dentro do pensamento latino-americano. A nossa teologia, ela tem uma base, é a base da teologia da missão integral. Então, tudo isso está voltado para esse estudo bíblico comprometido com a nossa realidade como latino-americanos que somos, brasileiros, enfim, tudo isso que corresponde à nossa identidade como cristãos e cristãs nesse tempo. Você fique à vontade, você pode aproveitar esse conteúdo como você entender melhor. Ok, gente, vamos passar então ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar um trecho muito curtinho da Bíblia, do livro de Atos, mas um texto riquíssimo que vai falar sobre a liderança. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que querem servir na igreja como líder, vamos aprender uma coisa nova hoje. Alguma coisa que a Bíblia nos ensina sobre como as lideranças da igreja funcionam. Então, aqui está a nossa apresentação, os nossos slides, como nós fazemos sempre, porque exatamente é assim. O nosso programa de estudo bíblico, ele tem um material escrito, tem um material visual e também tem o material em vídeo. Então, você pode estudar a Bíblia de maneira dinâmica, onde você estiver, a hora que você estiver. Todos os domingos pela manhã nós estamos aqui fazendo uma aula nova ao vivo, mas você pode acessar os outros estudos como você entender melhor. Bom, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos já há algum tempo. Essa já é a 6ª aula e nós estamos analisando
este livro da Bíblia a partir de uma ótica, que é a ótica, esse conceito que a gente encontrou dentro da narrativa de Atos, que trata da igreja ou dos cristãos primitivos como o povo do caminho. Sabe aquela coisa que você diz assim, a igreja primitiva, um termo que a gente usa muito nas igrejas evangélicas, a igreja primitiva. Quem é a igreja primitiva? Não tinha nome. Ela era conhecida na comunidade como o povo do caminho ou os do caminho. Nós temos uma explicação sobre isso na apostila, já na introdução, e também falamos sobre isso na primeira aula. Se você quiser rever a aula, pode dar uma olhadinha na playlist ou pegar a sua apostila e folhear até o começo. Tem uma introdução bastante interessante sobre o conteúdo de Atos dos Apóstolos, ok? Então, a nossa aula de hoje é a sexta. Vamos falar sobre a liderança para a caminhada. Nós estamos descobrindo que o povo do caminho, ou a igreja primitiva, ou esse protocristianismo que nós estamos conhecendo, tudo isso são termos utilizados, né, pela teologia, pela Bíblia e pelas comunidades cristãs de um modo geral. A gente fala assim, dessa maneira. Protocristianismo é um termo utilizado dentro da teologia do Novo Testamento. Então, nós vamos seguir mais adiante, mas fica aí essa ideia. Também esse termo está lá na primeira lição que nós realizamos. E nós vamos encontrar esses irmãos e essas irmãs se organizando, criando suas estruturas, criando seus modos de se organizar e de atuar na comunidade. E uma das coisas que eles tiveram que encontrar é a solução de uma liderança que os servisse de apoio. Todos eram servos, mas eles precisaram escolher um colegiado de auxiliares, de pessoas que iriam trabalhar como servidores. Essa palavrinha, servidores, é muito importante, que vai nos ajudar a entender. Nessa tentativa, os apóstolos dizem: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Um critério bastante simples, não é? Parece que eles traçaram um perfil de uma pessoa e escolheram essas pessoas para se encaixar nesse perfil. Nada mais contemporâneo do que isso. Você precisa de um funcionário novo, você estabelece um perfil e aí vai ao mercado para encontrar esse perfil. Isso é a prática dos nossos dias atuais, de todo mundo que trabalha com RH sabe do que eu estou falando. Inclusive quem procura emprego, não é verdade? Aí você vai lá, entrega o seu currículo, você faz a entrevista e recebe o e-mail dizendo: você não se enquadrou no nosso perfil. O que é isso? É o que os apóstolos fizeram. Eles entenderam que precisavam de gente para trabalhar. E aí eles definiram que tipo de gente a gente precisa. É qualquer pessoa que pode fazer qualquer coisa na igreja? Não, é gente com uma vida, com determinadas qualidades. E eles estabeleceram 3 qualidades importantes para quem quer servir: bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Simples, não é? Você é uma pessoa assim? Você se acha uma pessoa que tem um bom testemunho na sua casa, na sua cidade, no seu local de trabalho, nos seus espaços de convivência? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você é uma pessoa que tem sabedoria? Bom, se você é uma pessoa assim, pode ter certeza que você estaria na lista dos apóstolos para servir na igreja. Bom, nem todo mundo, né, na igreja tem essas qualidades, mas aqueles que se aproximam um pouquinho só, um tiquinho apenas, já dá para servir. Então, essas pessoas são chamadas a ajudarem no trabalho de administração, de ação da igreja no mundo, da missão da igreja no mundo.
O nosso trecho de hoje é bem curtinho, é Atos 6, versos de 1 a 7. Atos 6, versos de 1 a 7. Apenas esse trecho para a gente poder conhecer essa capacidade da igreja de encontrar uma solução para um problema. E essa capacidade da igreja para encontrar uma solução ajudou a igreja ao longo do tempo, tanto que as igrejas, de um modo geral, cada uma ao seu modo, praticam esse tipo de atitude, de escolha, de seleção de pessoal, mais ou menos da mesma forma, ou pelo menos com o mesmo princípio. Então, o que nós vamos encontrar logo de cara nesse capítulo 6? O relato de que a igreja crescia muito. Era uma preocupação? Sim, crescer muito é uma preocupação. Porque nós não estamos preparados ainda para um crescimento extraordinário. Nenhuma igreja está. E quando ela cresce, ela tem que se adaptar, ela tem que encontrar soluções. Soluções de logística, soluções de relacionamento, de liderança, de políticas, de patrimônio, enfim, há uma série de coisas que envolvem o crescimento. São problemas que são trazidos pelo crescimento. Eu costumo dizer que são problemas bons, porque se está crescendo, a gente gosta, não é verdade? Então, quando cresce, isso traz problemas que são bons. Mas vamos chamar aqui esses problemas de desafios. O crescimento da igreja trouxe consigo grandes desafios. O crescimento numérico, ainda que seja desejável e estimule a uma participação mais dinâmica na vida de comunhão e na prática da missão, envolve mudanças de atitudes e demandam novas decisões. Há muitas igrejas que não entendem isso. Muitos irmãos e irmãs que não gostam do crescimento. Eu prefiro uma igreja pequena. Eu prefiro ficar no meu lugarzinho gostoso, meus irmãos que eu já conheço. Então, para mim, uma igreja pequena é melhor. Olha, gente, tem formas da igreja ser. E ela precisa aprender a crescer. Toda a igreja, ela precisa aprender a crescer, a lidar com as circunstâncias que envolvem o crescimento. E olhar para os problemas não como problemas insolúveis, mas como desafios, que é isso que nós precisamos ver. Então, um fato novo, um dos problemas, né, que surgem, que eu não vou chamar de problema aqui, é uma circunstância, aconteceu aquele problema. E esse problema causou preocupação para os apóstolos. Houve um desentendimento. Esse é o problema, né? A primeira coisa que a gente vê como os grandes desafios estão ligados a desentendimentos, ou, melhor dizendo, a falta de entendimento para tratar daquela circunstância. Só que esse problema envolvia as pessoas mais vulneráveis da comunidade, os mais pobres, e principalmente os estrangeiros. Então havia um problema de classe social e um problema de preconceito de raça, de etnias, que estavam ali já participando da igreja. Não preciso dizer que a igreja já possuía uma realidade plural. Ela já fazia parte de uma realidade multicultural, como era a natureza das pessoas que frequentavam Jerusalém naquela época. Como é que era o problema? Na hora da distribuição dos alimentos, quem distribuía eram os judeus que falavam hebraico. Eram os hebreus, aqueles judeus nativos, os judeus da terra. E então, quando eles distribuíam, eles priorizavam os judeus da terra, os seus conterrâneos, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas mais próximas. Quem ficava de fora? Os estrangeiros. E então os judeus de fala grega começaram a perceber que eles faziam uma espécie de distinção, uma discriminação entre os frequentadores da igreja.
iam ficando por último lugar os estrangeiros, e dentre os estrangeiros, os mais pobres, os mais vulneráveis, que eram as viúvas. Então, essa situação causou um estranhamento. Mas como é que pode isso? Dentro da igreja, esse tipo de discriminação, esse preconceito, isso pode acontecer na igreja? Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Igreja não é lugar de gente santa. Igreja não tem santo. Igreja tem gente com problema. E esse era um problema de ordem cultural. Era da cultura do lugar. E dentro da igreja se reproduzia essa cultura. Isso quer dizer o que para a gente hoje? Se na nossa cultura nós temos um racismo estrutural, esse racismo estrutural vai ser reproduzido dentro da igreja nas nossas práticas, sim. Ele existe e ele precisa ser tratado dentro da vida comunitária. Temos problemas de desigualdade de gênero? Tem, a cultura da gente comporta esse tipo de discriminação de gênero, misoginia, preconceitos. Pode ter certeza, esses problemas de relação de gênero vão se refletir também na vida comunitária da igreja. Tem problema na igreja de distinção de classe social, de desigualdade social? Pode ter certeza também, meu irmão, minha irmã, que na estrutura da igreja, na vivência comunitária, esses problemas também vão ser reproduzidos. O que a igreja tem que fazer com isso? Ela tem que tratar isso de uma maneira bíblica, consciente, como os apóstolos verificaram. Eles não viram só um problema de serviço. Eles viram um problema muito mais amplo que precisava ser tratado com sabedoria e dentro da relação com o Espírito Santo. Então, para a gente traduzir bem isso aqui, qual era o problema da igreja primitiva? O primeiro problema que ela enfrenta: problemas relacionados a dificuldades culturais no que diz respeito à discriminação e ao preconceito. Era exatamente isso que estava acontecendo naquela circunstância. Veja como Lucas registra: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então havia um preconceito, uma discriminação de ordem social, de ordem até mesmo preconceito de etnias, que era praticado na igreja. Como é que eles descobriram isso? Porque era uma conversa à boca pequena, era um murmúrio, um burburinho. Veja que Lucas fala que eles reclamaram entre eles. Eles não levaram o problema para ninguém, eles não brigaram, eles não discutiram, mas eles se sentiram desconfortáveis com aquela situação. E tinha aquele buchicho, né? Aquela reclamação, aquele murmúrio dentro da vida da igreja. Então, o que acontece? O colégio apostólico, os 12, Lucas fala que são os 12. Os 12, então, resolvem encontrar uma solução. Como é que é a solução que eles encontram? Que é uma coisa que a gente aprende para os dias atuais. Eles chegam para a igreja e dizem: olha, resolva esses problemas aí, gente. Eu tenho uma ideia. A ideia é que vocês escolham pessoas que cuidem disso. E não dá para ficar isso na mão de uma cultura, de um povo, de uma seleção, de um grupinho da igreja. Não tem condições de um grupinho da igreja cuidar disso. Que era isso que fazia, né? O grupo dos judeus de fala hebraica formaram uma panelinha. Então não dá para uma panelinha resolver a vida da igreja, por favor. Então os apóstolos, eles delegam à igreja a tarefa de resolver o problema. Então eles sugerem à igreja uma solução, que escolhessem pessoas que pudessem realizar a tarefa do cuidado com a comunidade. Eles falavam de servir às mesas. Lucas registra que os apóstolos pediram que eles escolhessem
homens. Então tinha que ser homens, né? Usa a palavra andrás, que quer dizer, em grego quer dizer homens, são muito específicos, e homens com determinadas qualidades. Para quê? Para ajudar a resolver o problema, porque era o aspecto cultural da igreja primitiva. A igreja primitiva vivia numa sociedade patriarcal. E aquela solução demandaria a autoridade de alguém para saber resolver as circunstâncias dentro daqueles aspectos culturais. E os apóstolos entenderam que ali somente essa não era uma androgenia, né? Não era um aspecto assim de prevalência do masculino, mas era a repetição de uma cultura dentro da vida da igreja. E uma solução que não causasse problema posteriormente. Imagina, a pessoa chega na igreja, está sendo servido por uma mulher e a pessoa reclama, assim, eu não sou servido por mulher, só sou servido por homem. E aí, pronto, o problema está formado. Então, para evitar problemas, eles encontram essa solução que é ligada à cultura, de acordo com os hábitos culturais daquela comunidade onde eles estavam inseridos. A expressão escolham entre vocês, é isso que os apóstolos dizem para a igreja, traz a ideia de que a igreja em si, o colegiado, o grupo de pessoas, é isso mesmo, aquele galerão lá de umas 10 mil e tantas pessoas, possuía uma certa autonomia para tomar decisões. As decisões eram tomadas pela igreja e o colégio apostólico fazia outras coisas. Então, eles não decidiam, os apóstolos não decidiam pela igreja. Quem tomava as decisões, então, era o colegiado do povo. Era o povo do caminho que se reunia para tomar as decisões. Uma perspectiva inovadora para aquela época, que era a perspectiva democrática. A igreja primitiva tinha um princípio democrático. Não vou dizer que ela era uma democracia, porque seria forçar a interpretação do texto bíblico. Mas o princípio estava lá, de que a decisão vem de baixo, vem do povo. É o povo do caminho que decide qual é o caminho que vai tomar. Ah, mas toma a decisão de acordo com a sua cabeça? Não, tem uma cabeça que pensa, que é o corpo apostólico. O corpo apostólico imagina e tem as ideias, lança para a comunidade e a comunidade vê a melhor maneira de resolver aquele problema. Isso é democracia? É, de fato, é o princípio democrático, sim. É dessa maneira que as soluções deveriam acontecer na vida da igreja, a partir do baixo, não a partir do clero. Os apóstolos não atuavam como um clero, mas como eles eram pessoas que se debruçavam sobre a vida cristã de um modo geral, sobre a teologia, sobre as práticas espirituais, eles então apontavam caminhos, soluções, e a comunidade pensava no modo de executar na parte prática dessas decisões. A gente aprendendo com a Bíblia, não é? Como é que uma igreja funciona, como que devem ser as coisas. Pastores tiranos que existem por aí afora, um clero hegemônico, isso tudo é um equívoco. A Bíblia nunca ensinou isso para a igreja. A igreja aprendeu isso depois, ao longo do tempo, quando criou aquela ideia do clericato. E a igreja evangélica vem repetindo esse mesmo equívoco através dos pastores centralizadores, aqueles pastores que se sentem os donos da igreja, que mandam, que estabelecem ordens e tal, e não deixam a igreja tomar as decisões. Tem medo até de que a igreja tome decisões. A igreja precisa ser orientada sempre a ser iniciadora das soluções dos seus próprios problemas. Então, os apóstolos, com isso, o que eles fariam? Enquanto a igreja resolve os problemas locais, os problemas de convivência, problemas administrativos, os problemas funcionais, os apóstolos vão se dedicar a outras coisas que eles acham mais importantes. Eles vão ter mais tempo para poder se dedicar à oração e à pregação. Porque é isso que pastor faz. O que pastor faz? Ele se dedica à vida de oração,
à intercessão e se dedica à prática da proclamação, que não é só preparar sermão. Viu, meu irmão, minha irmã, você que fica medindo o trabalho do seu pastor pelo sermão que ele prega, o sermão é apenas 20 minutinhos, 30 minutinhos. Olha, gente, às vezes dá 40 minutos na nossa igreja, às vezes eu extrapolo um pouquinho, vai a 40 minutos. Mas esse não é o trabalho pastoral, até porque, para que eu possa falar 20, 30, 40 minutos na igreja, eu trabalhei durante a semana várias horas, pesquisando, estudando, lendo a Bíblia, preparando a mensagem e toda a estrutura do conteúdo que eu vou falar no domingo na igreja, seja na escola bíblica, seja no culto da noite, seja em qualquer horário que eu for falar. Então, o trabalho pastoral é muito mais amplo, é muito mais complexo, é de acompanhamento mesmo da vida comunitária, como um intercessor, alguém que se coloca entre a relação da vida das pessoas e a própria relação com o sagrado. A atuação pastoral é uma atuação bastante complexa e é preciso que a igreja entenda que ele precisa ter tempo para cuidar disso. Então, eram 12 apóstolos para cuidar de mais de 10.000. Era gente pra caramba, não é, gente? Se você dividir isso, vai dar uma igrejinha de 700, 800 membros para cada apóstolo. Para eles cuidarem, para eles se relacionarem, intercederem, orarem pelos enfermos, pelas pessoas que passavam por conflitos, trabalho de aconselhamento pastoral, ouvir cada pessoa, dar atenção a cada um, além de pregar a mensagem. E eles faziam isso todos os dias no templo e nas casas. Lembra desse texto? Lá no capítulo 5 e capítulo 2. Todos os dias no templo e nas casas. Era essa a estratégia. Então era muito trabalho. Eles tinham que ter uma dedicação de tempo integral para cuidar disso. E eles não podiam ficar se preocupando com aspectos locais, administrativos, de gerenciamento de recursos. Eles precisavam delegar isso para alguém. Eles dizem assim: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Que bacana, né? Era essa preocupação que eles tinham, de poderem ter mais tempo para dedicar-se àquilo que é essencial para o ministério, enquanto outras pessoas cuidavam daqueles aspectos circunstanciais. Lucas registra que essa decisão agradou a todos, a ideia foi boa. Então a igreja se reúne e escolhe 7 homens. Como que fez a escolha? Não sei, pode ser aquele sisteminha das pedrinhas, como foi lá na escolha de Matias. Lembra dessa aula? Então dá uma olhadinha lá que você vai ver que é um critério que eles utilizavam, critério de escolha para designar alguém. Então eles escolheram 7 homens para se dedicarem ao serviço diaconal. A palavra diaconal, ela entra aqui, mas a gente precisa tratar dela bem, porque não era um diácono como nós entendemos na igreja de hoje. Diácono, naquele momento, tinha um outro sentido. E esse trabalho deles consistia basicamente em fazer a distribuição equitativa e justa dos alimentos diários. Então, todos os dias a igreja coletava alimento e servia uma refeição para as pessoas no espaço dela, porque era uma comunidade de pobres, de escravos, de pessoas despossuídas, de maltrapilhos, né, como diz um teólogo contemporâneo. Então, eram pessoas de baixa renda e uma das soluções que eles encontraram é fazer uma distribuição de alimento diária. Havia uma distribuição de alimentos todos os dias para a comunidade. Eles tinham que fazer refeição para 10.000 pessoas, todos os dias. Imagina a logística disso, o trabalho disso, e os pastores terem que cuidar disso. Imagina, que trabalheira, que trabalheira sou. Então,
era exatamente essa a preocupação deles. Se vocês tiverem alguém que possa cuidar dessa distribuição, vai nos ajudar pra caramba. Então, a igreja entende o problema, gosta da ideia e escolhe 7 homens. Esses 7 nomes que são apresentados, você dá uma olhadinha neles, ele representa uma diversidade de pessoas. Havia ali pessoas de várias origens, de vários comportamentos, de várias experiências de vida. Era uma lista plural. Veja a lista. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Esse Nicolau era um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Então tinha gente de várias partes, várias experiências de formação. Então essas pessoas puderam então formar esse primeiro grupo de apoio. Era um grupo de apoio. Esses homens passaram então a servir às mesas ou fazer a distribuição dos alimentos naquele momento. Era para isso, não era para servir a ceia, não era para fazer trabalho diaconal como se encontra hoje, era um trabalho operacional mesmo, de fazer um trabalho de distribuir, uma logística de distribuição diária dos alimentos para as pessoas famintas que se aproximavam da igreja. Então, a eleição das primeiras pessoas que estavam encarregadas de servir em uma atividade específica funcionou como um indicador para o tipo de liderança que a igreja precisava para crescer ainda mais. Então, quando a gente fala da escolha dos primeiros diáconos, ainda que tenha uma relação com os nossos dias atuais, o que o livro de Atos está dizendo é que a igreja ela diversificou a liderança. O trabalho de liderança da igreja começou a ser diversificado. A palavra grega utilizada é diáconos, que quer dizer servo. O que eles são? São uma categoria especial? Não, eles são os servos. São pessoas que servem. Na linguagem mais comum, são aqueles que trabalham. Mas só os diáconos trabalham na igreja? Não, todo mundo é servo. De tal maneira que dentro de uma comunidade cristã, todos são servos. Todos são diáconos. E grosso modo, uma igreja é formada de diáconos apenas. Alguns são selecionados especificamente para determinadas tarefas diaconais, mas diaconia é dimensão de todo mundo. Então, essa palavra só aparecerá no Novo Testamento como designadora de uma função nas cartas apostólicas. É no desenvolvimento do trabalho da igreja que a função de servir em determinadas ações, tarefas, se transforma num cargo, numa função, porque isso é tarefa de todo mundo. Isso vai aparecer na carta de Paulo a Timóteo. A escolha dos primeiros diáconos, então, atendia a uma necessidade de se delegar tarefas entre as pessoas com habilidades, a fim de que os apóstolos se dedicassem à ação pastoral. Esse foi o princípio. O princípio para a escolha de diáconos foi a necessidade de delegar algumas tarefas circunstanciais para pessoas da comunidade. Então, a igreja passou a ter 3 tipos de líderes. Quem eram os tipos de líderes? Você vai encontrar os apóstolos, que eram os 12. Você vai encontrar os supervisores, que é do grego episcopo, que foram estabelecidos pelos apóstolos para cuidarem de novas igrejas. E esses primeiros diáconos funcionavam como supervisores da tarefa, porque eles não poderiam servir sozinhos, eles deveriam formar suas equipes e administrar aí o seu trabalho, contar com seus cooperadores. E vamos encontrar os diáconos, que são aqueles auxiliares, aqueles que vão dar apoio ao trabalho pastoral.
Então era uma estrutura bem simples, uma estrutura que não tinha nenhuma complexidade, mas que ajudava a resolver os problemas imediatos da igreja. O apóstolo Paulo, então, ele foi esse personagem que vai mais na frente se preocupar com a condição das pessoas, porque os primeiros apóstolos, eles tentaram resolver um problema, os 12 tentaram encontrar uma solução, mas só quem vai dar uma diretriz sistemática é Paulo. Paulo vai dizer como que eles funcionam, quais são as qualidades desses diáconos, dessas pessoas que servem, desses servidores para determinadas tarefas. Então vamos lá. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Era essa a orientação de Paulo a um pastor, que era o pastor Timóteo, para que ele escolhesse líderes que o auxiliassem. Como deve ser esse líder? Gente de bem, gente que tenha um bom testemunho. Se você olhar direitinho, vai bater direitinho com aquela lista das três qualidades definida pelos 12. Então, essa preocupação com essas pessoas que servem na igreja, com a liderança, sempre foi presente na vida da igreja até os dias atuais. Para escolher um líder da igreja, seja ele pastor, seja diácono, seja membro da diretoria, há que haver um critério bastante rígido para escolher as pessoas que vão servir nas áreas específicas, porque é o testemunho delas que vai apresentar adiante na sociedade. A ação da igreja envolve, então, práticas que demandam pessoas que sejam capazes de colocar a vida inteira a serviço do reino de Deus. Grosso modo, traduzindo em miúdos, como que a igreja escolhe um líder? Ela escolhe pessoas que sejam capazes de viver o reino de Deus em todos os momentos da sua vida, que ele possa colocar isso em prática. Mas ele vai ter que largar empregos. Não, ele vai ter que viver como cristão em todas as circunstâncias. Ele tem que ser uma boa testemunha em casa, na sociedade, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Esses é que serão os bons líderes da igreja. Claro que se faltar gente assim, a gente acaba escolhendo pessoas que não têm muita capacidade, que têm aquela aparência, aí depois a gente acaba se decepcionando. Mas é preciso a gente entender que é uma questão para a igreja se debruçar. Isso só se faz com muita oração, com muita dependência de Deus, para que a gente não faça juízos temerários sobre as pessoas. Então, eles não se limitaram, esses diáconos, eles não se limitaram ao serviço das mesas. Eles só vão fazer a distribuição equitativa dos alimentos. Diácono só vai servir a ceia do Senhor. Não, eles foram muito mais atuantes. Eles atuaram também na evangelização, na pregação, no encorajamento dos membros da comunidade. Você vai encontrar a vida de Estevão e Filipe, que já se apresentam ali como grandes evangelistas, que vão atuar na vida da igreja, inclusive pagando com a sua própria vida, como é o caso de Estevão, que vamos ver mais na próxima aula, por servir ao Senhor da maneira que ele servia, não por ser diácono, mas por ser um servo do Senhor. Então, eles exerciam a liderança através do serviço. Eles eram líderes da igreja? Eram. Mas como é que eu sabia que eles eram líderes? Porque eles estavam servindo. Era uma característica diferente das lideranças dos dias atuais. Porque muita gente acha que liderança é mandar, é aquele que está na cabeça, no topo. E na igreja primitiva, o líder estava no serviço, estava nos trabalhos de base.
Então, você encontrava o líder trabalhando, servindo. Isso lembra um teórico dos dias atuais, James Hunter, um dos orientadores de carreira dos tempos modernos, desses tempos contemporâneos, e ele disse uma frase muito interessante no seu livro O Monge e o Executivo. Liderar é, antes de tudo, servir. Um princípio fundamental da gestão moderna, da gestão contemporânea. Quem trabalha na área de gestão sabe do que eu estou falando. Liderar é, antes de tudo, servir. Liderar é uma escolha que se faz e não uma posição ou cargo que ocupa. Você não é eleito para ser um líder, você é o líder por causa das escolhas que você faz, por causa da maneira como você conduz as suas ações. É assim que você se torna um líder, não por estar num cargo de gestão, mas porque você exerce essa influência na vida das pessoas. Então, eu diria que liderar é inspirar, é influenciar pessoas a fazerem a coisa certa, de preferência entusiasticamente e visando o bem comum. Frase lacradora do pastor Irênio. Liderar é inspirar e influenciar pessoas a fazerem a coisa certa, de preferência entusiasticamente e visando o bem comum. Isso é ser líder. Você é um líder quando exerce isso naturalmente na sua conduta. É o líder nato. O modelo de liderança que corresponde à natureza da igreja é o da liderança servidora, que é aquele conceito que o James Hunter vai desenvolver no seu livrinho e que vai ser a base de uma nova teoria de gestão, uma nova teoria administrativa que é colocada em prática nos dias atuais. Liderança servidora. E esse era o modelo da igreja primitiva, ou dos primeiros cristãos, ou do povo do caminho, ou do protocristianismo. Como que a liderança da igreja nasceu? Com líderes que servem, não com clero. A igreja não nasceu com clero. Ela não nasceu com pompas e circunstâncias. Ela nasceu com gente com toalha amarrada na cinta e a bacia na mão, como o exemplo deixado por Jesus lá em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos como uma metáfora do serviço. Ele tem que se abaixar, ele tem que descer lá na altura dos pés dos seus discípulos para poder lavá-los. E se não for possível fazer isso, esse tal não tem parte no reino de Deus. Que palavra, não é? Acho que isso é bom para a gente aprender essas coisas na vida da igreja. Jesus foi o maior exemplo de um líder servidor. Ele disse uma certa vez, mas estou entre vocês como quem serve, como quem serve. O critério, então, estabelecido para a escolha dos novos líderes foi definido pelo Colégio Apostólico de cara. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque servir, gente, é tarefa de todo mundo. Mas para poder estar em lugar de evidência, é preciso serem pessoas que tenham um bom testemunho, sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Deveriam ser pessoas, em última instância, capazes de amar o que fazem. Pessoas que amam o que fazem são a melhor referência e a melhor influência para a vida da igreja. Pessoas que se sentem bem fazendo aquilo que fazem sem nenhum interesse, com desprendimento amoroso. Então, esses novos líderes foram apresentados aos apóstolos, que acabaram realizando uma breve cerimônia de consagração, a primeira da igreja. Então, ali, naquele momento, quando os 7 foram apresentados aos 12, então há uma cerimônia de sagração, de consagração, de imposição para o cargo. Como é que eles fizeram isso?
eles fizeram de uma forma muito simples, uma oração com imposição de mãos. Esse foi o ritual. Todo o ritual foi isso. Então, com a oração e a imposição de mãos, convalidando a decisão da igreja e autorizando o início das atividades. Era um marco inicial. Ok, gente, vocês foram escolhidos, vamos orar, vamos impor as mãos e vamos para o trabalho, vamos trabalhar. Era isso, não era festa, não era nenhum tipo de, né, uma celebração, um culto, uma missa específica para isso. Eles fizeram isso naquele momento. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Simples, desse jeito, vida que segue, vamos para a luta. Quais são as características, então, de um líder servidor no reino de Deus? Acho que essa aplicação prática vai ficar para a nossa aula de hoje. O que um líder servidor faz na igreja? O que identifica um líder servidor na igreja de acordo com o critério apostólico que está lá em Atos 6, verso 3? Primeiro, a qualidade de caráter. Um dos aspectos fundamentais da liderança é a sua reputação. Como que a comunidade o vê? Como que ele é visto pelos de fora? Influenciamos mais as pessoas com o nosso caráter do que com nossas palavras e do que com nossa forma de agir, de atuar, nossa performance como cristãos. Então, eles pedem homens de bom testemunho. A segunda característica, a segunda qualidade é uma espiritualidade contagiante. Uma espiritualidade contagiante. Pessoas cheias do Espírito Santo são capacitadas a servir em qualquer circunstância. A preocupação maior não é o seu dom para servir em um lugar ou outro. A preocupação maior é você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Olha, gente, quem tem uma vida cheia do Espírito Santo não fica ocioso. Sempre haverá a necessidade da sua presença, do seu serviço em algum lugar, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Ele vai ser alguém útil nas mãos de Deus. A espiritualidade de uma pessoa não é medida por sua religiosidade, mas por sua intimidade e relacionamento com Deus. Então, os líderes tinham que ter a qualidade de serem cheios do Espírito Santo. E, por fim, a terceira marca de qualidade da liderança é agir com prudência e discernimento. Prudência e discernimento. A vida em comunhão não pode ser lugar de preconceito e discriminação. Então, é preciso superar essas marcas da cultura que estão impregnadas na nossa vida. Se vivemos numa cultura patriarcal, temos que superar essa tendência patriarcal, ao patriarcado, ao machismo. Se vivemos numa cultura marcada pela desigualdade social, temos que buscar uma luta contra as marcas dessa desigualdade na vida da igreja. E se vivemos numa sociedade racista, nós temos que aprender a lutar contra as marcas do racismo em nossa conduta. Então, lidar com a diversidade presente em uma comunidade de fé requer prudência e bom senso. Pessoas prudentes sabem avaliar e pensar por si mesmas. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas ninguém me disse nada. Ah, não está escrito em lugar nenhum. Não precisa, meu irmão, minha irmã, de uma lei para isso. Você precisa perceber, ter o desconfiômetro ligado 24 horas para poder saber quando você está incorrendo numa falha da sua cultura em relação à palavra de Deus. Porque culturas não são perfeitas. Elas podem ter marcas
históricas aí de relações que foram construídas há séculos, como é o caso do racismo estrutural no Brasil. Nós ainda temos resquícios de uma época da escravidão e a gente não conseguiu superar essas marcas ainda. É o caso da violência doméstica, da violência contra a mulher. Nós temos marcas de milênios de patriarcado, de uma sociedade patriarcal em que a humanidade ocidental esteve inserida ao longo dos séculos. Vencer isso não é fácil, como também é o caso da desigualdade social. O poder do capital gerou uma disparidade entre pobres e ricos descomunal, nunca vista na história da humanidade de tal modo, de tal maneira que superar isso exige esforço, sim, exige discernimento. Existem aspectos para a gente poder vencer essas circunstâncias no contexto que nós vivemos, em cada momento, todo o tempo. A gente precisa estar revendo, atualizando, refazendo as nossas práticas. Então, líderes têm que ser cheios de sabedoria também. Ok, gente? E aí, quais são as suas marcas de qualidade? Você vê que da lista dos 7, apenas um foi dito como cheio do Espírito Santo, foi Estevão. Os outros eram o quê? Eram cheios do Espírito? Não, eles eram mais ou menos como todo mundo. Tinham uma vida de espiritualidade, com certeza, senão eles não seriam escolhidos. Tinham uma boa reputação, etc. Mas cheio do Espírito Santo, foi só Estevão. Só Estevão foi citado. Então, meu querido, minha querida, faça o seu esforço de ser o melhor que você puder na vida pessoal, na sua relação com Deus, na sua prática de fé. Com certeza você não vai ficar ocioso ou ociosa na vida da sua igreja. Vamos aplicar essa lição na vida de forma bem prática. O resultado de líderes comprometidos com o reino de Deus, através do seu testemunho, da sua espiritualidade e da sua sabedoria, é uma atuação mais dinâmica e envolvente da igreja no mundo. Isso é fato, gente. Se nós temos um corpo, uma membresia, uma comunidade em que pessoas se preocupam com o seu testemunho pessoal, se preocupam com a sua espiritualidade e se preocupam com o seu discernimento para entender as circunstâncias, então nós temos uma igreja poderosa. Nós temos uma igreja que tem tudo para crescer. Nós temos uma igreja capaz de exercer influência na comunidade. Esse trecho que escolhemos encerra com o versículo 7, que diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Que lição, né? Temos muito que praticar hoje, nesses nossos dias, essas lições que aprendemos. Vamos fazer uma oração? Ore por você mesmo, sobre sua vida. Nós falamos sobre a nossa experiência pessoal, não estamos falando de liderança. Embora a gente tenha falado de escolhas de líderes, essa lição não é sobre liderança, é sobre você. Que vida você tem? Porque você é o líder que Deus quer usar no lugar em que você se encontra. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por estas palavras. E que elas fiquem, ó Deus, guardadas em nosso coração para nos estimular, dia após dia, a termos uma vida de testemunho, a uma vida cheia do Teu Espírito e a agirmos com sabedoria em cada circunstância de vida. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que bom a gente poder terminar mais uma aula. Quero agradecer pela sua companhia aqui com a gente. Aos nossos irmãos e irmãs de Niterói, hoje nós temos a nossa celebração presencial e teremos a ceia do Senhor. Convido você para as 18h30 estarmos em nosso espaço. Bom, se você quiser participar conosco, deixa aí um comentário
que eu vou entrar em contato com você para dar as diretrizes de como chegar em nosso espaço. Ok, gente? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.